sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso podcast especial para o Dia Internacional das Mulheres, tá? Pré-Vidal, finanças, empoderamento e construindo independência financeira. E estou aqui com as minhas convidadas, Natália, Lorena e Kátia Dias. Mas primeiro eu vou me apresentar, gente. Eu sou Renata Greco, publicitária, relações públicas, trabalho há 25 anos com previdência e educação financeira e previdenciária. Também sou cientista comportamental e apaixonada pelo tema. Sejam todos muito bem-vindos, meninas. Quem vai se apresentar primeiro? Eu posso ir. Pode começar. Eu sou Lorena, eu sou a diretora financeira da Dow. Eu sou mãe da Emma e Valentina. Elas têm 7 e 12 anos. Bom, eu sou argentina, você nota pelo sotaque, né? E estou morando lá no Brasil já há 3 anos. Há 25 anos que trabalho em finanças, 19 na Dow e outros anos antes, prévios de venir na Dow. Perfeito. Natália. Eu sou a Natália Broklavski. Eu, primeiramente, sou mãe também de 2 adolescentes. Tenho o Benjamin, de 14 anos, tenho a Ana, de 11. Desafio. Que estão aí... Quanto mais cresce, mais difícil fica. Exatamente. Eu estou passando por isso também. Né? Vai chegando o chefão. E, bom, eu sou formada em administração de empresas, sou uma profissional de finanças, sempre trabalhei em finanças, em diversas áreas. Estou aqui na Dow há 14 anos. Hoje eu sou diretora global de crédito e também diretora de investimentos, a ETQ da Prev, também há 4 anos. E, bom, finanças sempre foi meu caminho, naturalmente, assim, de alguma forma eu caí em finanças quando me formei e nunca mais saí, então é uma área que eu gosto muito, tenho muita paixão. Show, legal, obrigada, Kátia. A Kátia Dias todo mundo já conhece, é a responsável pelo atendimento, relacionamento das pessoas com a Pré-Vidal. Vamos lá, Kátia. Eu tô na Pré-Vidal já há 5 anos. E estou na área de previdência há mais de 25 anos também, né, lidando no segmento. Sou mãe de pet. Muitos. E sou formada em gestão financeira, também pela necessidade, me formei em gestão financeira e enveredei, né, nesse tema e uso ele, pratico ele dentro do Pré-Vidal, até nos meus atendimentos, né, para a gente conversar e falar com os nossos participantes sobre as possibilidades que podem ter na hora que você tem as opções ali, né, à disposição. E é um trabalho muito gratificante e também interessante da gente verificar, às vezes, o preconceito da mulher de lidar com aquilo, né? De lidar com aquele mundo de finanças. Então, é um tema muito importante, principalmente no mundo feminino. Eu acho extremamente importante a gente tirar essa desmistificar que é difícil. Falar de finanças é difícil. Não é. Perfeito, Kátia. A Kátia tem toda a razão quando fala sobre desmistificar, quando a gente fala, né, em educação financeira para mulheres, tirar alguns tabus. Porque grande parte do que se fala, quando se relaciona mulheres e dinheiro, a tendência é que a gente entre sempre em alguns tabus. Mulheres gastam demais, piadas, né, dos homens, minha mulher, não deixa o cartão de crédito na mão da minha mulher, coisas desse tipo. Infelizmente, ainda hoje em dia, a gente tem esse tipo de... Né, é uma herança cultural. No entanto, a educação financeira é uma ferramenta poderosa quando a gente fala em educação financeira. Não é ganhar dinheiro, ter dinheiro e pagar contas. A gente está falando de educação financeira que realmente muda uma perspectiva de vida. Ela dá empoderamento, ela dá autonomia, ela dá a possibilidade das mulheres conseguirem escolher, protagonizar o futuro, tomar decisões, sair de relacionamentos. Muitas vezes as mulheres, quando não tinham independência financeira, tinham que aceitar as condições postas pelo cônjuge, pelo parceiro. E hoje em dia as mulheres conseguem, por meio da educação financeira e da mudança cultural, que é ainda é incipiente, mas a tendência é que isso cada vez mais ganhe corpo dentro da cultura, dentro das famílias, ter mais autonomia e tomar decisões. Quando eu falo de previdência, eu penso muito em decisão futura.
trazendo no presente, quando eu falo em finanças pessoais, eu penso em possibilidade de tomar decisão. Nada mais libertador. A gente não está falando de consumo, a gente não está falando não é uma questão de ambição, é uma questão de ter qualidade de vida e poder escolher. Eu quero escolher como que vai ser o meu mês seguinte, eu quero escolher como vai ser meu ano seguinte. Eu tenho sonhos, eu tenho propósitos e eu quero tomar uma decisão e ir rumo a esses meus sonhos. Como vocês acham que a educação financeira tende com o tempo, né, e com as empresas falando, infelizmente escolas hoje em dia não têm matéria de educação financeira, nem sempre as famílias conseguem dar essa educação para os seus filhos, mas hoje a gente já escuta muito mais do que escutava quando eu entrei no mercado de previdência 25 anos atrás. Então a tendência é que isso vá ganhando espaço, por isso que a gente tem esse encontro para a gente, né, conversar, debater, passar isso para o grande público e começar a desenvolver escrever uma nova história. Como que vocês enxergam esse cenário? Assim, eu acho que a educação financeira tem realmente 2 impactos. São muitos mais que 2, não? Mas trazendo um que é hoje, agora, no imediato. E outro que também é mais longo prazo, que nos permite essa visão, esse sonhar que você falava, né? Então, hoje, quando você sente que você é dono do que você consegue fazer, você se empodera. E você falava isso. E o que é o meu empodero? Eu consigo negociar. Eu consigo ganhar outras contribuições que são até mais soft, né? Que a gente fala assim. Eu tenho confiança em mim mesma. Eu valoro o que eu valho, o meu trabalho, a minha contribuição. Eu sinto que sou autossuficiente. Eu não dependo. E essa confiança é algo que impacta na autoestima hoje. Essa autoestima que nos permite sonhar além. Então, aí quando você consegue passar esse primeiro passo mais imediato, que permite você sonhar além, é quando vem a segunda parte, né? Onde você pode planejar, pode pensar num retiro, numa jubilação, nesse sonho que parece inalcançável, mas que você pode guardar, ahorrar, né? Que parece algo... e chegar a esse sonho, a uma educação que talvez eu queria ter, não consegui, meus pais não conseguiram pagar, mas agora eu consigo, por estar trabalhando, negociar um salário. E quantas vezes as mulheres, por não valorar o que elas conseguem lograr, suas contribuições, nem negociam salário. E isso é o poder adquisitivo no futuro e no imediato, né? Você acha que a educação financeira não é só o futuro, é o presente. É o presente que tem impacto no futuro. Lorena, uma coisa que eu acho muito interessante do que você disse é a respeito de negociar salário. A gente vem de uma cultura que as mulheres começavam a trabalhar para ter o seu dinheirinho. A cultura do dinheirinho. Então, assim... Unha para comprar um negócio. Exatamente. Você tem o seu dinheirinho para fazer suas coisinhas, é tudo no diminutivo. Isso também era uma forma de enxergar pouco protagonismo. Então, assim, você conseguia fazer um cabelo, a unha, comprar uma bolsa e um sapato, pronto, acabou o seu salário. E você se conformava, porque, afinal de contas, uma vez que você vai para o mercado de trabalho pensando em dinheirinho, como é que você vai negociar um salário? Você não valora o que você está trazendo, você negocia um salário com um empregador. Então, passa mesmo por essa autoconfiança, por essa autoestima mesmo, né? Eu acho que é muito importante. Não, acho que a educação financeira e consequentemente a independência financeira, né? Primeiro, é essencial. Acho que essa conversa de mulheres, ela é mandatória, né? Porque né, não é um assunto masculino, não é. Pelo contrário, acho que se você vê pesquisas, a maioria das casas brasileiras são comandadas por mulheres. Né? A mulher é a chefe da casa e precisa ali cuidar. E quando a gente fala de independência financeira, a gente não está falando de dinheiro infinito, independente, posso fazer o que eu quiser. Não. É dentro das nossas limitações, dentro do que a gente tem, organizar para alcançar os nossos objetivos. Eu vou dar um exemplo. Eu sou divorciada, por exemplo. E eu vou falar, o processo de divórcio é um processo muito complexo, muito difícil. E a independência financeira da mulher é, assim, para mim foi essencial no meu processo. Então, assim, a independência financeira foi o que me deu força no final para conseguir sair do relacionamento bem, sabe? Saber que eu tô bem. Foi determinante. Me sustento com os meus filhos e tudo mais. Então, se eu não tivesse essa sensação, e de novo, não é dinheiro infinito, né? Não.
dentro do que eu tenho, conseguir, né, cuidar do meu dia a dia, é uma sensação que é libertadora. Traz pra gente uma liberdade de tomada de decisão. Ou seja, a tomada de decisão, ela é feita pelo propósito da decisão e não pela limitação financeira. Então, acho que isso traz de novo, um empoderamento, né? Traz pra gente uma força de viver mais tranquilo, de conseguir tomar as nossas decisões de forma mais consciente da decisão, né? E não de outras limitações. Então, mas eu acho que ainda é uma questão cultural muito forte, que a mulher tem dificuldade de fazer isso, tem dificuldade acho que tá melhorando bastante. Eu tenho uma amiga que se especializou em finanças pessoais e ela ajuda pessoas a se organizar financeiramente. Nada mais, educação financeira. E assim, às vezes são coisas que, né, até parecem básicas, mas não são simples de fazer no dia a dia, né? Você organizar o teu fluxo de caixa, quanto você ganha, quanto você gasta, o que sobra, para onde vai, né? E o que você vai guardar para o futuro. A Previdência é o exemplo perfeito disso, né? A gente vai lá, vai guardando. Lá na frente, a gente garante que a gente vai ter ali, né, o nosso dinheirinho para viver o pós-trabalho, né? O pós-salário que entra todos os dias. E isso é essencial para, de novo, para tranquilidade, para a gente poder tomar nossas decisões de forma consciente e tudo mais. Então, eu acho muito legal, assim, a conversa exatamente para trazer essa mentalidade. Legal, uma coisa que você falou bacana, Natália, que a teoria é muito simples. A prática ela é muito difícil. O que acontece entre o abismo que tem entre teoria e prática? Eu sou especializada em economia comportamental, sou cientista comportamental, e uma das coisas que a gente estuda é exatamente isso. O que é você entender, você tem os dois lados do cérebro, o intuitivo, né, o automático, e o deliberativo, aquele que vai pensar, que vai tomar decisões mais cautelosas. No entanto, todos os dias, quando a gente sai, né, quando a gente abre os olhos, nem que sai de casa, quando a gente abre os olhos, entre o horário que você vai tomar banho, o que você vai comer, é tudo processo decisório. Se a gente tivesse que deliberar todos esses processos decisórios, a gente não teria condição, a gente não teria processamento cerebral para isso. Então, necessariamente, a gente precisa ter automatismos. Só que o nosso grande treino é o que eu deixo a cargo desse automatismo, desse meu lado cerebral intuitivo, porque não tem necessidade de uma deliberação, e o que é aquilo que eu preciso realmente tomar a decisão. E grande parte das pessoas tendem a entrar no automático, né? Mesmo porque o cérebro tende a querer deliberar menos para gastar menos energia para você, vai tocando a vida assim, a gente tem essa tendência em economizar energia. E assim as pessoas tomam decisões, acabam deixando decisões financeiras a cargo do intuitivo. Essas primeiras decisões, eu falo que você puxa um pelo, vem um urso. Uma vez que você começa a tomar essa decisão, você vai formando um ciclo gigantesco de decisões erradas e chega num ponto que você fala, eu não sei para onde eu vou. É mesmo. Né? Porque você não consegue sair desse ciclo, você não tem esse automatismo de decisões melhores no seu dia a dia e você está fundado, às vezes, em dívida e sem perspectiva. Exato. E aqui eu vou dar um dado bacana, gente, a respeito, inclusive, do seu exemplo. A ONG Recomeçar, que acolhe mulheres em situações de extrema vulnerabilidade, aponta que a educação financeira é um dos pilares fundamentais para a mudança de vida. Além de proporcionar liberdade e autonomia na vida profissional, pessoal e emocional, a questão da dependência financeira, né, de você se livrar, né, estar presa nesse ciclo de dependência financeira, faz com que você evite relacionamentos abusivos, evite situações de risco, de verdadeiro risco. Porque uma coisa é a gente falar de situações mais, né, dentro de uma sociedade mais organizada. Então, eu tomo decisão, eu estou feliz, eu não estou feliz. Até então, a gente está, né, tomando decisão ali numa situação perfeita, porque você está buscando sua felicidade. O problema é quando você deixa de buscar a felicidade e começa a tomar decisão porque você precisa comer, porque você precisa... Né? É uma questão de sobrevivência. E aí você chega em uma situação que você bate de frente, de um lado, ou eu não vou ter o que comer, ou eu não vou ter como
continuar existindo, basicamente, porque eu não vou ter dinheiro para minha sobrevivência, ou eu vou aceitar um relacionamento abusivo, violento. E essa ONG, ela utiliza bastante o viés de educação financeira, de letramento financeiro, para dar a primeira perspectiva para as mulheres saírem desse relacionamento abusivo. Meus filhos, quando eram pequenos, eu falava, mãe, quero comprar não sei o quê. Eu falava, gente, mas não tem dinheiro. Então me dá o cartão, mãe. Esse cartão é ótimo, ele abre portas. Claro, né? Você só passa o cartão. Passa o cartão e pronto, né? Eu quero um helicóptero. Quem paga, né? Cartão. O banco falou. Gente, eu tenho um dado interessante. Eu fiz um trabalho há alguns anos atrás, vários anos. Estou falando de vários anos atrás. Eu vou considerar que em torno de 10, 12 anos atrás, em uma escola que custava, a mensalidade na época custava R$4.000. E aí você imagina que uma escola que 10, 12 anos atrás, que custava R$4.000, tinham alunos, né, que tinham um padrão de vida bastante elevado. E aí o trabalho foi feito com alunos próximos ao terceiro ano, entre segundo e terceiro ano, né, do ensino médio. E dentre as perguntas tinham: qual é o seu custo mensal? Considere, dentro do seu custo mensal, a sua mensalidade da escola, o seu uniforme, o seu lanche na escola, o valor que você participa ali. Então, imagina que 5 pessoas dentro de uma casa, o condomínio custa R$1.000. Você é um quinto desse valor. Então, compras da casa. Por quê? Qual que era a ideia? A ideia era que essas crianças, elas conversassem em casa, entendessem qual que é o custo de uma manutenção, né, do lar, e chegasse para a escola com um número viável. E aí a gente colocou algumas opções. Então, até 1.500, 5 opções. Até R$1.500, entre 1.500 e 3.500, entre 3.500 e tarará. 90% considerou até R$1.500. Se isso não é uma alienação, é uma completa falta de noção. E aí, como eles estavam próximos ao fim do ensino médio, a gente colocou como as alternativas para escolher uma profissão. Você já pensou na sua profissão? Quais pontos você achou relevante para escolher essa profissão? Então, tinha felicidade, eu me sinto a facilidade com o tema, várias coisas, e mercado de trabalho, porque as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, para pagar a conta. Os pais, eles vão até uma fase da vida, dali para diante, eles precisam ter, né, a vida deles, alçar voos. Ninguém ali, dentre o ranqueamento, mercado de trabalho, só felicidade, todo mundo muito preocupado com a felicidade, né? Então, assim, a possibilidade tinha uma das questões que era a possibilidade de mudar no meio do caminho e ir para outra. Então, assim, é uma profissão fácil de você mudar no meio do caminho. Até isso estava considerando lá, e salário, quem que precisa de salário? E aí, para fechar com chave de ouro, uma das últimas perguntas era: quanto você acha que você vai receber logo que você se formar com o primeiro salário? E tinha lá uns números exorbitantes, não me lembro bem, mas era assim: R$4.000, até R$4.000, até R$8.000, até R$12.000. O valor era assim, formado há 15 anos, com pós-graduação, né, mestrado. Falei, gente, isso demonstra uma alienação com relação à noção de dinheiro. E a gente está falando de uma escola com pessoas com poder aquisitivo alto, uma escola que o pressuposto era que saíssem educados lá, inclusive financeiramente, e não porque são crianças, né, 15, 16 anos. Já, exatamente, ainda a gente chamando de criança, que também demonstra um certo protecionismo. Então, assim, realmente, a educação de base, infelizmente, a escola hoje em dia não educa, as famílias não educam, e muitas vezes chega para as empresas, e as empresas começarem a colocar programa porque percebem que isso
está tendo impacto no dia a dia, na rotina. Às vezes as pessoas endividadas têm problema de produção, para trabalhar, tem problema em casa, divorciam. Um outro dado interessante que eu vi em uma das pesquisas também feitas, quais eram os motivos para divórcio? Então, traição e algumas outras coisas estavam depois de comportamento financeiro. Porque um dos primeiros motivos para a separação é comportamento financeiro. Comportamento financeiro, não é falta de dinheiro, né? Comportamento financeiro. É exatamente isso. Exatamente. E acho que outros temas, né, também que traz, porque quando você tem problemas financeiros, começa a ter outros problemas. Pode ter depressão, ansiedade, outras enfermidades, né, saúde que você não consegue, você tem angústia. Então, também a situação financeira impacta em todos nós, tanto na parte positiva como negativamente, né? Se a gente não consegue, eu não saber se eu vou conseguir me manter, sustentar no futuro, quanta ansiedade isso traz, né? É muito, né? Então, eu acho que o que vocês falavam, né? Essa consciência do que eu consigo pagar, eu não gastar mais do que ganho. Há coisas muito simples no começo que a gente... Porque uno fala educação financeira, já parece um término difícil, né? Assim, parece duro. Uno fala finanças, parece muito abstrato, muito duro. E também por isso, às vezes, as mulheres falam, isso não é para mim, eu sou sensível, né? E aí, assim, isso eu não sinto. Mas não é tanto assim, a verdade. Não é tão duro. É só algumas coisas de ter, por exemplo, eu tenho um dinheiro. Eu tenho que priorizar, primeiro, o que eu preciso, o que eu quero. Então, primeiro, o que eu necessito, o que eu quero, eu empiezo a ahorrar para o que quero, se não consigo. Né? Se não tenho o suficiente para pagar nele. Outro, o cartão de crédito que a gente falou, né? Tremendo, né? Você chega, consome, parece que o banco paga, chega a conta no final, não chega. O que hago? Pago o mínimo, né? Isso. Pago o mínimo, seguinte mês, pago o mínimo, terceiro mês, pago o mínimo. Os juros do pagamento mínimo são terríveis. Aí você começa a ter uma dívida, e aí? Ansiedade, eu não consigo, problemas, né, econômicos que traem muita coisa. Então, só começa por aí. Primeiro, por o básico. Eu tenho um dinheiro, tenho que entender quanto dinheiro eu tenho, que gastos eu tenho que ter, quais são minhas prioridades, como me organizo, como separo um pouco para esses sonhos que eu quero, porque não é só pagar o que necessito, né? Ahorrar um pouquinho para conseguir esses sonhos que a gente quer e ahorrar para o futuro. E a gente está falando da previdência. Quanto eu salvo? Põe um pouco, porque assim, agora eu sou forte, sou jovem, né? Eu consigo tudo na vida, né? Quando uno começa aos 20 anos, parece que é imortal, né? Que nada vai acontecer. Não, mas é verdade, uno é imortal. Eu vou tirar-me de um precipício e sair assim, sorrindo. Vai ser super divertido a adrenalina, né? Mas assim, é verdade. Aí, então eu acho assim que quando a gente empieza a pensar, vai haver um momento na vida que assim como nós cuidamos de nossos filhos pets, nossos filhos, né, que a gente tem, vamos precisar nós cuidar de nós, mas já não trabalhando, não vamos ter essa força, essa energia. E acho que a previdência vem nesse momento. Mas se eu não começo agora, quando chega esse momento, fica difícil, né? E aí eu me sinto com uma desesperação. Nossa, o que eu fiz na vida toda? Então, acho que todo mundo tem essa oportunidade hoje, não importa se não começou antes, mas hoje, por isso que falo, eu hoje e eu futuro. Hoje, como paro, como corto este círculo, né, que é vicioso, que não me ajuda. Como empiezo a salvar um dinheiro para meus sonhos. Como eu empiezo a gestar, né? Nós que somos mais, e as mulheres todas entendem muito, se entendem de gestação, né? Nós temos como esse chip metido até culturalmente. Bueno, como eu vou gestar hoje minha vida no futuro? Quando eu já não consiga trabalhar, ou que não queira trabalhar, na verdade, né? Então, eu quero... Por opção. Exatamente. Como eu consigo me assegurar esse futuro que vem adiante? E também, assim, você falava das dívidas, não, das mulheres, você falava das mulheres numa situação muito vulnerável, né? E eu não vejo essa situação também, porque muitas mulheres não só são o sustento das casas, mas também são as cuidadoras, não só de filhos, mas de pais, de adultos maiores, né? Na sua família. Isso é uma carga não só física,
psicológica e também financeira. Sim. Então, assim, esse planejamento, essa organização fica sendo fundamental. Lorena, sabe uma coisa interessante? Você comentar isso do cuidado, né? Que não é só o cuidado financeiro, é o cuidado físico. Eu tenho 2 meninos. E geralmente, quando eu comento, falo, tenho 2 meninos, sim, vai para asilo. Porque não teve menina, você não vai ter quem cuide de você. Gente, porque só mulheres que tem que cuidar. que tem que cuidar. Então, assim, é mulher, então é cuidadora, tal. Agora, o menino vai estar pelo mundo, né? Vai estar surfando na Austrália e eu, sei lá, numa casa de repouso. Por quê? Porque eu tive meninos. Né? E você vê que essa cultura é muito forte, né? Mas é isso, eu acho que... E aí eu acho que, eu acho que eu recomendaria a todo mundo, e foi uma coisa que eu fiz quando eu separei, né? Falei, pronto, e agora para. Recomendar a todo mundo para um pouquinho e olha o que a gente gasta. Olha hoje quais são os seus gastos. E às vezes você tem oportunidades enormes dentro do teu próprio dia a dia. Nossa, não sobra dinheiro para nada, eu tô com dívida, eu tô coisa... Para e olha, às vezes o plano que você paga de Netflix, será que não dá para baixar um pouquinho? A tua internet, o teu gasto de mercado, o teu... Né? Será que não tem, às vezes, uns ralos, né? Que tem um dinheirinho ali saindo, aquele negocinho que paga todo mês automático? Será que você precisa daquilo? Somente. E às vezes você vai cortando essas coisinhas que não vão te fazer tanta diferença no dia a dia e você consegue se organizar, investir numa previdência, pensar no futuro, sabe? Eu acho que todo mundo deveria, de tempos em tempos, dar uma revisitada nas saídas, né? No que sai de dinheiro para achar essas oportunidades e, às vezes, dar uma equalizada de novo. Isso é cultural, né? A gente vive isso. Eu vivi isso cultural dentro da minha família. De pais que não se prepararam para um futuro, né? Onde a saúde precisa de um pouco mais, né? Que você tenha um pouco mais de investimento para conseguir passar aquela fase. Então, minha mãe, elas recebiam uma aposentadoria de um salário mínimo. Meu pai de 2 salários mínimos. E assim, minha mãe ficou muito doente, 2 anos acamada, e nós entramos em desespero. Eles não se prepararam e a gente não teve essa educação financeira. O que eu tive, minha irmã teve, meu irmão teve, foi a vida que ensinou. Foi a nossa necessidade, né? Como cada um conseguiu comprar tua casa, como cada um saiu e foi vencer a vida. Mas o que a gente passou com meus pais, a minha mãe faleceu há 1 ano, foi terrível. Porque não tinha esse gasto mensurado no planejamento de vida deles. Parou quando comprou a casa. Comprei minha casa. Quando a gente para de trabalhar, por exemplo, em empresa como a Dow, o nosso maior gasto vai ser plano de saúde. Então, como que a gente vai pagar e manter um plano de saúde, né, no nível que a gente tem hoje, digamos assim, depois que a gente não tiver um salário mensal? A Previdência, eu, particularmente, conto com a Prev para isso, porque é onde está a minha reserva futura. Para segurança. É a segurança. Uma Prev, né? Gente, é um benefício. Hoje, um dos nossos desafios enquanto Previdal, dentro dessa patrocinadora, é a importância desse benefício. Né? Dos 150% de aporte que você tem, nenhum investimento te dá isso fora. E você não ter esse olhar, né? A mulher tem que entender que isso não é um custo, isso é um investimento. Você está investindo em segurança, você está investindo em se tornar uma profissional melhor por um curso que você vai poder fazer, por uma especialização que você vai poder alcançar, que é diferente. Só dela. E voltado para a família, porque se acontecer alguma coisa, ela não se beneficiar, ela pensou na família. A família vai se beneficiar disso. É muito importante. É muito importante. Muito bacana. Kátia, até complementando, eu trabalho com comunicação, educação financeira há 25 anos, atendo uma série de fundos de pensão. E um dos trabalhos, né, que eu costumo fazer é preparação para aposentadoria. Então, muitas vezes a gente chega frente a frente com um participante e vai olhar a perspectiva completa, né? Todas as esferas da vida dele para um momento de aposentadoria, porque já é uma tomada de decisão muito complexa,
tem todo um desapego no momento de se aposentar daquela vida, né, social, financeira, porque vai mudar as finanças. total, gente. Exatamente. Muitas vezes a gente carrega o sobrenome da empresa, então o psicológico já tem um grande impacto. Então a gente atua geralmente em 3 frentes: psicológico, saúde e financeiro. Então no psicológico, às vezes a gente conversa, faz algumas dinâmicas, algumas sessões, ok, está bem encaminhado, eu entendo como eu vou fazer essa transição, inclusive em gerenciamento de tempo e tudo mais. Então vamos falar de saúde, a preocupação de dar longevidade para o corpo, e uma boa longevidade, inclusive porque reduz custo, tudo bem, então estou bem encaminhado. Agora vamos falar do financeiro. E muitas vezes a gente chega no financeiro e as pessoas chegam à conclusão que elas não podem se aposentar. Então, todo o restante está muito bem encaminhado. Mas chega no financeiro, infelizmente, peraí, então vamos ter que rever isso aqui porque não vai dar. Você não tem dinheiro suficiente para se aposentar. Todo o resto acabou. Todas as viagens... Sabe, exatamente. Sabe aquele apoio psicológico? Pode continuar trabalhando, você não vai precisar de apoio psicológico, não. Você vai precisar de emprego mesmo, você vai ter que continuar trabalhando. E aí a gente volta naquela mesma... né, na mesma questão do início da conversa, que é a possibilidade de tomar decisão. O aposentar também é uma possibilidade de tomar decisão. Gente, vocês querem complementar com mais alguma coisa? Eu tenho um monte de dados de pesquisa aqui, mas o papo foi tão bom que a gente deixou desenrolar. E é assim é muito melhor mesmo que... né, é um voo livre mesmo, né, para a gente. Eu acho que super importante esse nosso bate-papo. Eu acho que todas as empresas, todas as escolas, todos os relacionamentos da vida tinham que falar de dinheiro de maneira sem amarra, sem preconceito, sem tabu e sem vergonha também. Eu acho que isso foi muito legal, foi uma iniciativa muito legal da Pré-Vidal, colocar grandes mulheres conversando a respeito de dinheiro para inspirar mesmo. E eu queria que vocês, para dar um fechamento, cada uma falasse, desse algum recado ou fizesse algum comentário. Aqui é pensamento livre. Eu acho assim, eu gostei um pouco disso que você falou da visualização, eu pensei nesse momento, né? Eu acho assim, para todas as mulheres, visualize sua vida, o que você quer. Como, nem a sua vida, porque até parece muito longe. Visualize o que você quer lograr daqui a dezembro de 2025. Daqui a um ano, 12 meses. Como imagina? O que imagina você vai fazer? Como vai estar? E pense que vai precisar, que vai necessitar para conseguir essas coisas. Não sei, eu quis estar mais magra sempre, né? Então, assim, voy a trinquear na academia, vamos fazer um exemplo. Magra e com colágeno, né? Eu sempre falo. Bom, como eu pagar a academia? Você pensa não só o que quer, imagine, visualize a você com esses objetivos, com essas coisas que você quer e pense. Quando pongo plano, porque assim, quando uno imaginar consegue, mas para conseguir tem que pôr um plano, né? Eu falo, não estou falando nem financeiro aqui, né? Um plano. Eu quero ser boa deportista, eu vou treinar 2 vezes por semana, onde eu vou treinar? Bom, enquanto esse plano, para conseguir atender esses objetivos, pense como vai se organizar financeiramente para fazer isso realidade. E esse é o começo da educação financeira. É só o começo. Você se planejar para alcançar algo que você deseja. Não é um monstro, não é difícil, não é obscuro, não é abstrato, é muito concreto. E pense a segurança, como você se vai sentir, a autoconfiança que você vai ter quando consiga atender isso que você tanto queria. Então, eu acho que esse é o jeito de você abraçar o conceito. Não, super legal. Eu acho, primeiro assim, um privilégio estar aqui. Muito, muito legal. E eu acho assim, cada vez que a gente vê as mulheres tomando a rédea das próprias vidas, né, é muito legal, porque traz essa independência, traz essa, né, a gente pode o que a gente quiser, né, a partir do momento que a gente tenha isso. E, Lore, eu gostei do que você falou, né, pensar num plano até o final do ano. E eu acho que tudo que a gente faz e que a gente quer alcançar, a gente precisa de constância. Eu acho que constância é essencial. E eu vejo a educação financeira, digamos assim, né, a gente se organizar financeiramente igual uma dieta, né? Igual. A gente precisa ter uma... Às vezes a gente dá uma escapulida, né? Gasta um negocinho a mais lá, putz. Mas no geral, né, você tem que ter ali a constância e ter uma certa disciplina. E tudo bem as escapadinhas de vez em quando, né? Nem tem de fé, a gente tem que também se divertir. Mas é isso, é manter essa consciência, manter as rédeas
E pensar agora, né, no curto prazo, nesse ano, pensar no futuro, pensar lá na frente e conquistar, porque no final, a partir do momento que você controla isso tudo, né, você consegue ter essa rédea ali na mão, tudo é muito mais palpável, é mais possível. Então, se a gente puder ajudar alguém, né, acho que se inspirar alguém, acho que já ganhamos muito com isso. Então, fico feliz. Show. Eu acho que, assim, o meu maior esforço hoje é tentar mover ou mudar o olhar de quem está próximo, né? Não adianta eu querer uma utopia, eu vou conseguir mudar a Peruíbe inteira. Não vou. Mas quem está próximo, que eu consiga passar essa consciência do planejamento, e com planejamento você consegue alcançar, é sensacional. É maravilhoso. Sem planejamento, eu também não teria conseguido sair do país para fazer o intercâmbio, né? Você fala, nossa, é difícil. Quando você é protagonista, depende tudo de você. Eu tinha meu pai e minha mãe, que a gente sempre financeiramente teve que ajudar, né? Por conta de estrutura, de um monte de coisa. Então, quando você se permita, né? Pensar em você, olhar para você com esse carinho, né? Se permita esse carinho e invista nisso, e nesse planejamento, e fazer isso buscando sempre o melhor e proteção, né? Isso você tem dentro de um plano de benefício que a gente tem maravilhoso. E acho que se a pessoa não souber como começar, né, por onde eu começo, às vezes, né, a Prev tem um monte de ferramentas que ajudam nisso, né, Kátia? Temos a plataforma, né, do Jornada Ciclos de Vida, com que a gente tem ali um conteúdo para todas as faixas etárias, né, e chamar a atenção e fazer ele pensar e movimentar isso. E temos nós, de Previdal, enquanto funcionários, que a gente tem o maior prazer em atender todo mundo, direcionar e ajudar nesse planejamento que é tão importante. Aproveite. Show, gente. Quero agradecer vocês. O privilégio é meu de estar aqui com vocês. Estou super feliz. Foi maravilhoso. Como a Kátia já disse, visitem a Jornada dos Ciclos de Vida. A nossa produção vai colocar o QR Code aqui. www.previdaleduca.com.br. Lá você vai achar uma série de conteúdos, de material bastante interessante relacionado a finanças, comportamento, a vida, grandes realizações da sua vida. Siga também a Previdal nas redes sociais também. A produção pode colocar o link das redes sociais. E muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada.